portas, já que era um momento da igreja triunfante, e a igreja triunfante não perdoava nenhum corpo enquanto não lhe salvasse a alma, seja que preço fosse. E a fogueira era um preço barato, se a eternidade da alma estava em jogo. Mas o fato é que, na nossa herança grega, romana e mesmo medieval, a educação renasce como algo exigido, né? Sobretudo no século XIX, a partir da chamada Revolução Burguesa, né? Acoplada à Revolução Industrial, mas ela ainda não é alguma coisa de imediato universalizada. O primeiro estágio de universalização vai ser dado à educação fundamental. Depois há, ao longo do século XX, toda uma batalha, né, pelo secundário, e finalmente, depois da Segunda Guerra, começa uma batalha pela universidade. E é mais ou menos nesse ponto em que nós estamos, né, nesse impulso de universalização da educação do terceiro grau, da universidade, como uma demanda social. Como uma demanda social em função da mobilidade, que não é necessária no mundo tribal e não existe no mundo despótico. E é sempre complicado, exatamente, quando a gente vai tematizar politicamente a questão da educação, sobretudo se nós temos guardados, né, o espírito grego, em que educar seria educore, retirar do próprio coração, retirar aquilo que já estaria presente na alma do que vai ser educado, né? Porque isso, a partir dos anos 60, é entendido como reproduzir a sociedade. Reproduzir a sociedade significa não modificá-la, significa manter o sistema, significa manter cada grupo no seu lugar, significa evitar que grupos possam mudar de situação, ou seja, tudo aquilo que vai de encontro às reivindicações dos vários elementos sociais e dos vários movimentos sociais que esbarram nessa barreira da mera reprodução, né? E então nós hoje, muitas vezes, nos debatemos num sistema cuja obsolescência planejada dos produtos é famosa na obsolescência planejada do produto educacional, né? Demandas violentas para instruções de educação que dali a 5 anos estarão plenamente ultrapassadas e que transformarão aquele que se submeteu a isso em lixo, sem um lixão ou uma lata no qual jogá-lo. Porque a periferia não é exatamente a mesma coisa que uma lata de lixo. Então é complicado esse lugar da educação, exatamente porque ele está no cerne dessas reivindicações e dessas lutas sociais pela transformação. E estando no cerne disso, é importante a gente lembrar aqui um pouco disso que construiu esse ambiente da realidade virtual ou da cibernética. Em primeiro lugar, a gente deve chamar a atenção de que realidade virtual é tudo o que há no universo humano desde que ele se tornou humano, né? Se a primeira realidade virtual foi construída nas cavernas a golpes de faca, né, como querem alguns paleontólogos, explicando a introdução da etnia na vida desse animal, que deixa de ser animal quando penetra o sistema do parentesco, né, ali já temos um ambiente plenamente virtual, né, as paredes das cavernas coalhadas, né, como um quadro negro de espaço para se desenhar animais, apontar etnias, apontar papéis sexuais e apontar toda uma nova gama de valores no bojo disso, que entravam a golpes de faca, né, através dos rituais de crueldade, através da violência, né, que segundo Nietzsche é uma das mais longas e importantes violências que se cometeu a esse animal que se torna humano, para fixar nele meia dúzia de nãos, não mais do que isso, né? Nietzsche gostava de se espantar com quanto sangue foi preciso criar a razão, né? E a razão são essa meia dúzia de nãos que você introduz num animal, e essa meia dúzia de nãos criam para esse animal
etnia, ou seja, parentesco, pertencimento, família, tribo, etc. E 2 valores básicos, honra e bravura. Então são 3 coisinhas básicas que custam muito caro. Leva 1 milhão de anos de facadas, né? Facadas, esgarçamento de pele, porque é difícil enfiar palavras no couro de um animal, né? Ele é avesso às palavras. Até hoje, aquilo que em nós é apenas animado, a palavra não penetra, né? A palavra é avessa àquilo que é a sua índole. E ela precisa, a princípio, de muito sangue, mas a partir do século XIX nós encontramos modos muito menos, digamos assim, não menos violentos, mas muito menos aparentes de exercer a violência, né? A psicologia nasce e com isso nós temos agora modos perfeitamente secretos e não visíveis de exercer violências ainda muito maiores do que aquela que os selvagens sofriam, né? Nietzsche não parava de apontar isso no século XIX, que as histéricas sofriam muito mais numa única noite que os selvagens em sua longa vida. Então a violência psicológica toda, né, a elaborada e minuciosa tortura psicológica com que nós nos educamos faz parte desse novo aparato que tem a seu favor a limpeza. Não há mais sangue correndo, né? A visão do sangue nos repugna, né? E a psicologia eliminou o sangue. Podemos então torturar livremente nossos rebentos, né? Gerá-los e reproduzi-los através de toda a minúcia aguçada da psicologia, sem que isso revele sinais da própria violência. É todo um novo aprendizado e é toda uma nova sabedoria. Mas isso não evita e não responde a uma questão central, porque a educação é uma das reivindicações centrais da sociedade. Você encarando a educação apenas como essa violência que se exerce para reproduzir a sociedade, como essa conformação social para fazer com que todos se igualem, se homogeneizem, né? Como esse exercício insano, né, de fazer com que meia dúzia de sons ganhe significado na orelha de uma criatura, né? Como explicar que isso seja uma reivindicação, e não uma das pequenas reivindicações, mas uma das mais ferozes reivindicações da segunda metade do século XX em diante? E o mais estranho ainda dessa reivindicação é que ela passe por uma ruptura, por um corte. Os anos 60 não são caracterizados por um culto à educação, mas por uma recusa violenta da educação. Os anos 60 são os anos do dropout. São aqueles anos em que a sociedade esbarra na impossibilidade da sua reprodução. A sociedade, Hollywood produzia filmes com Doris Day e Rock Hudson. Naquela época ele era machão, espantem-se. E Doris Day era virgem. É perfeita a dupla, né? O machão e a virgem, né? Feitos um para o outro, né? E Hollywood então produzia aquele mundo, né, que você hoje olhando aqueles filmes pensa que são da década de 40, da década de 50, não, são da década de 60. E com todas aquelas músicas e aquelas roupas, e os jovens não queriam mais nada daquilo. Os jovens estavam seguindo meia dúzia de filhos de operários drogados, drogas pesadíssimas, fazendo barulho, não tomavam banho, não cortavam cabelo, né? Mal conseguiam entrar num terno que o produtor deles impôs a eles como maneira de ganhar o público, né? E essa era turbulenta, né, feita por Beatles, Mary Kant e a pílula anticoncepcional, é exatamente esse momento em que a educação começa a ir para o brejo. Já em 66, todo mundo largava a escola, ia para Katmandu, ia para Marrocos, ia para qualquer lugar que não a velha Europa ou os Estados Unidos, tido como lugares limitados, com pouco a oferecer. E o que é mais engraçado
Isso vinha dos dois lados sociais. Não eram apenas os filhos de operários que recusavam a educação, mas recusavam também o trabalho. Eram os filhos dos industriais. Eles se davam a mão e iam para Katmandu, fumar maconha juntos, tomar ácido, ouvir rock pesado, uma coisa muito estranha, né? Que significava, de fato, essa recusa da reprodução social. Não vou dizer que não há ninguém, há um movimento obscuro de meia dúzia de malucos que fala dos direitos das máquinas, mas eles não conseguiram montar sequer uma associação razoável. Ao contrário dos que defendem árvores, animais, etc. Os defensores das máquinas é uma organização extremamente obscura, tem um ou outro cientista, um ou outro, né? Isaac Asimov é um grande defensor do direito das máquinas, né? É dele a frase mais violenta a esse respeito, em 2010, né? O ano que faremos contato, quando estão discutindo o futuro de Hall, porque Hall foi nesse livro, né? O Hall do 2001 foi ressuscitado, e o outro fala: você não pode fazer isso, se você contar para a máquina, ela porá a nossa vida em risco. Mas afinal ela é apenas uma máquina. E o cientista responde: de carbono ou de silício, somos todos máquinas. Então, a exceção de Isaac Asimov, né, no seu insulto científico, e uma meia dúzia, né, de criaturas da cibercultura, sem dúvida alguma, os outros não estão nem aí para as máquinas, se elas se quebram ou não se quebram, se elas se estrepam ou não se estrepam, problema delas. Mas o fato é que, a partir de 73 ou 74, não sou muito bom em datas, mas a partir do projeto dos mísseis inteligentes, feitos na época por Dick Cheney e Donald Rumsfeld, no governo Nixon, né, eles inventaram esse novo mundo no qual nós estamos transitando agora, né? Fazer mísseis inteligentes significava desenvolver os microchips. Nasce a Intel e nasce com a Intel, inclusive, sua máxima, seu objetivo, a famosa lei de Moore, que a cada ano e meio o chip deve se reduzir pela metade e fazer o dobro do serviço. Coisa que eles vão mantendo a duras penas até hoje, porque está cada vez mais difícil reduzir alguma coisa que já está do tamanho de uma poeira e duplicar serviços que já excedem, né, um cabedal de funções e variedade. Mas eles estão lá firmes. E junto com isso, essa ideia de que isso poria de novo o trabalho sob o controle. Porque isso faria com que você pudesse substituir o trabalho humano pelo trabalho da máquina e colocasse em xeque a reivindicação desse trabalho. Bom, essa história nós já conhecemos, ela de repente vai ter o seu momento de espanto, sua hora de espanto ali no início dos 80, né? Vão aparecer também os computadores pessoais, que são efeitos diretos dessa evolução desses chips, que faziam os mísseis cruise ficarem inteligentes. Já em 78, cada míssil tinha 9 cabeças inteligentes que podiam, independentemente, atingir até 3 ou 4 alvos, né, do alvo principal ao alvo mais secundário, o que obrigava os soviéticos, que não tinham desenvolvido a informática, a fazer um míssil para cada habilidade.